Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso pároco, Padre Silvano, por ter me convidado para participar dessa novena a Jesus. É para mim motivo de grande alegria poder voltar a Bom Jesus do Itabapoana. Eu passei esta semana com as irmãs na pregação do Retiro, que sempre nos impulsiona a evangelização. E o tema que me foi dado hoje foi a respeito da igreja. Falar da igreja é falar da nossa família. É a nossa família, a igreja que nosso Senhor fundou, que brota do seu lado aberto, é obra do seu amor para conosco e que nos guarda, nos protege e nos encaminha para o céu. Jesus fala por duas vezes o termo igreja, eclésia em latim e em grego, vem do grego eclésia. O termo eclésia significa assembleia e já era usado no Antigo Testamento para falar da assembleia do povo diante do seu Deus. E no tempo de Cristo era muito claro isso. Igreja, assembleia do povo diante do seu Deus. E Cristo fala da fundação, da criação, da edificação de uma igreja. Ele, quando promete o primado a Pedro, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, Cristo tem uma igreja, tem um povo, tem uma família nova, uma nova humanidade que vai brotar da cruz. Em outro momento, ele fala da igreja como aquela que recolhe os seus filhos, mas também que castiga os seus filhos. Quando diz: se não quiser ouvir a igreja, seja considerado um fariseu. Está lá no texto de São Mateus, capítulo 18. Portanto, Cristo fundou uma igreja. A igreja que ele compara com uma rede lançada ao mar que colhe todas as espécies de peixes, bons e maus, ou um campo onde se semeou o trigo e depois veio o inimigo e semeou o joio. Também a igreja é comparada a uma cidade situada sobre um monte, ou a um rebanho do qual ele é pastor. O fato é que ele fundou uma igreja, a igreja de Cristo, como nós dizemos. E a igreja, então, tem esse sentido, ser esse povo de Deus, essa família. São Paulo usa uma outra expressão quando compara a igreja a um corpo, ao corpo, e ao corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça. Também nosso Senhor compara ele sendo o tronco e nós somos os ramos. O fato é que Cristo fundou uma igreja. E eu insisto nesse ponto exatamente porque hoje há uma tendência em alguns grupos, até dentro da igreja, que vieram do modernismo ou chamado progressismo, que negam isto. Dizem que Cristo fundou um reino, mas falou de um reino, nem fundou, fez a mensagem de um reino, depois vieram os homens e fizeram a igreja. Por isso, se for nessa linha, todas as igrejas, como se dizem, são boas e todas elas são caminhos de Cristo. E não é verdade, porque Cristo fundou uma igreja só. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse várias igrejas, portanto tem uma igreja. E essa igreja, o que é? É o sacramento de salvação. O termo sacramento é uma tradução para o latim, do grego. Sacramento é mistério. Portanto, dizer igreja sacramento de salvação é dizer que a igreja é mistério de salvação. É o mistério do amor salvífico de Deus, que enviou o seu Filho para resgatar a humanidade que tinha caído no pecado e levar a humanidade para o céu, para a salvação. Então a igreja é este grande mistério do amor de Deus que nos salva mediante a morte de seu Filho na cruz e a aplicação desses merecimentos de seu Filho. Então a igreja é sinal de salvação
da salvação que Cristo realizou na cruz, que vem e que está presente no mundo como o próprio Cristo. Quer ouvir a Cristo, ouve a igreja. Quando nosso Senhor diz: quem vos ouve, me ouve, quem vos despreza, me despreza. Quem não ouve a igreja de Cristo, não ouve o próprio Cristo. Por isso não se pode querer Jesus Cristo sem a igreja, porque a igreja é a presença de Cristo na história. E nós nos tornamos membros da igreja, sabemos muito bem, pelo batismo. Nós somos inseridos, lavados pelo sangue de Jesus e pertencemos à igreja. Mas por que Cristo fundou a igreja? E é preciso entendermos bem isto, porque muitas vezes a igreja é considerada apenas uma espécie de ONG, ou seja, uma organização humana de assistência social, ou uma organização para atrair o povo dentro de uma ideologia, né? Mas a igreja não é isso. A igreja é um sacramento de salvação, então a igreja existe para a salvação das almas. Não há outra finalidade. Tudo vai exatamente para isso. Querer uma igreja mundana, uma igreja que vem para pregar uma espécie de paraíso aqui na terra, não foi isso que Cristo, não foi essa a mensagem de Jesus. Não foi essa. Nosso Senhor fundou a igreja para a salvação das almas. Esse é o objetivo. Por isso nós somos membros da igreja, porque queremos ser salvos. Por isso nós vamos à missa, porque queremos como participantes da igreja, a salvação. Por isso nós recebemos os sacramentos, que serão meditados durante essa novena, como meios de salvação, centralizando-se sempre na Eucaristia. Por isso nós ouvimos a palavra de Deus que nos é pregada pela igreja, porque queremos a salvação. Queremos conhecer o que é que Jesus nos ensina para podermos alcançar o céu. Então a igreja, ela exerce, ela aplica, melhor dizendo, os merecimentos de Jesus na cruz, nos ensinando as verdades que Jesus Cristo ensinou. A doutrina, que é a mesma, que não muda. A igreja pode progredir no conhecimento dessa doutrina, podemos aprender mais, podemos nos aprofundar mais, porém a doutrina da igreja é sempre a mesma, que está lá resumido no credo. Não muda, porque Cristo não muda. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a igreja, na sua doutrina, não muda, é sempre a mesma. Aquilo que era verdade antes, continua sendo verdade hoje e será sempre. Aquilo que era pecado antes, com relação à lei de Deus, continua sendo pecado hoje e vai ser sempre. Mas é porque o mundo mudou, padre. Agora é tudo moderno. Antigamente não podia isso, hoje pode. Não, mas a doutrina não muda. A moral da igreja não muda, porque Cristo não muda. Os mandamentos da lei de Deus não mudam. E são os sinais que Deus nos dá para a nossa salvação. E esses sinais são obrigatórios. Não posso fazer do meu jeito. Tenho que fazer como a igreja manda. Porque os mandamentos não me oprimem. Os mandamentos me protegem. Obedecer a Deus é um escudo de proteção para nós sermos felizes, tanto quanto é possível aqui na terra, e sermos felizes plenamente no céu. Eu não posso querer fazer a lei de Deus do meu jeito, porque não seria mais de Deus, seria minha. Lá no Rio, eu moro lá em Nova Iguaçu, e vou sempre à cidade de Volta Redonda, e separando as duas cidades tem uma serra, chamada Serra das Araras, que é muito perigosa, sobretudo a pista de descida. E tem lá umas placas, né, muito severas, para a gente ter muito cuidado. E tem lá, eu estou descendo a serra, e tem lá uma placa, né, curva acentuada à direita. E eu digo, não, mas o carro é meu, a vida é minha, eu vou para onde eu quiser. E vou para a esquerda, eu caio, morro. Então Deus diz, obedece os mandamentos. Não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero.
Quem manda na minha vida sou eu. Então faça. Você vai se perder. Não vai ser feliz no mundo e vai se condenar eternamente. Então a igreja, ela nos transmite esses mandamentos de Deus, nos dá os mandamentos próprios dela, que a gente conhece como mandamentos da igreja, para nos protegerem e para que nós possamos assim alcançar o céu. Porque a igreja quer nos salvar, quer nos tirar do pecado, quer nos transmitir a graça pelos sacramentos e nos levar para o céu. Mas se nós quisermos fazer as coisas do nosso jeito, não vamos encontrar a felicidade aqui na terra. Impossível, sem Deus é impossível. E muito menos no céu. E hoje existe essa tendência nas pessoas de quererem fazer a religião do seu jeito, segundo o seu gosto. Eu gosto disso, gosto daquilo. Em termos de fé, nós temos aqui crer. Eu creio, Senhor. E vou procurar viver segundo a minha fé. Não é o que me agrada, mas é o que vos agrada que eu vou fazer. E a igreja, ela salva através, como eu disse, dos sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Começando pelo batismo, que nos torna cristãos, filhos de Deus, membros da igreja. O batismo que nos chama à santidade. Quando fomos pequenos, fomos batizados, dizia o Papa São João Paulo II, o padre nos perguntou, queres ser batizado? E nós respondemos pelos pais e padrinhos, sim, quero. Mas era como se o padre estivesse perguntando, queres ser santo? Sim, quero. E Deus então nos chamou à santidade e deu para a igreja os meios para sermos santos. E o batismo então foi o primeiro. Nos tornou filhos, participantes da vida do próprio Deus, tendo a graça e a vida divina em nós. Depois os outros sacramentos foram nos acompanhando, que tem a sua centralidade no sacramento da Eucaristia, que é o maior dos sacramentos. Enquanto os outros sacramentos nos transmitem a graça, a Eucaristia nos dá, a Eucaristia é para nós a fonte das graças, porque é o próprio Jesus que se dá a nós em alimento, que nos fortalece e que nos dá, nos encaminha para o céu. O pão dos anjos que se fez pão dos homens que caminham neste mundo. Por fim, a igreja nos santifica, nos conduzindo para o céu através dos nossos pastores. Por isso temos que amar e obedecer aos nossos pastores naquilo que diz respeito à nossa vida de caminhada para o céu. E devemos amar os nossos pastores. E a igreja de Cristo, ela tem uma hierarquia. O Papa para o mundo inteiro, o bispo para a sua diocese e o pároco na sua paróquia. E temos que amar o Papa, amar o bispo e amar o nosso pároco, porque eles são a presença de Cristo que nos encaminha para o céu. São pastores que nos levam, nos conduzem, nos ensinam, nos corrigem, nos encaminham para o céu. E temos que amar e respeitar os nossos pastores. Os padres são todos diferentes, não há um padre igual ao outro. Então, quando há mudança de pároco, as pessoas acham diferente. Eu gostava mais daquele, eu gostava mais daquele outro. Daquilo que tem de humano, né? Mas o padre é sempre padre, e é sempre Jesus que está ali. São Vicente de Paula, ele foi nomeado pároco de uma paróquia, mas tadinho, ele era muito bonito, ele era muito feinho, né? Novinho, feinho. Ele veio dizer, eu sou feio demais.
Chegou na paróquia dele, o povo até se assustou quando viu. Aí no primeiro sermão ele diz: olha só, eu sou padre, mas eu sou muito feio. Sou feio demais, mas eu sou o pároco de vocês. Eu sou o padre de vocês. Na verdade, a gente tem que olhar no sacerdote Jesus. Não a casca que tem por fora, mas olhar Jesus. São João Vianney dizia isso. Quando olhar o sacerdote, olha Jesus nele. Por isso, ame Jesus do seu pároco. Cuide de Jesus do seu pároco. Respeite a Jesus do seu pároco. Porque ele representa a igreja que te conduz, te encaminha e te leva para o céu. E graças a Deus por termos párocos, e aqui na administração apostólica para nós é uma graça e um privilégio, que trabalham, que se esforçam, que se consomem com o único fim, que é a salvação de vocês. Horas de confessionário, horas de estrada, horas de estudos, cansaços, muitas vezes não consegue dormir direito, comer na hora certa, tudo difícil, só por um objetivo: para salvar as almas, para salvar vocês e levar vocês para o céu. É assim que a igreja age, com todo esse esforço, com todo esse cuidado e carinho de mãe. Por isso agradeçamos a Deus sermos membros da igreja, termos esses meios para nos santificar. Hoje nós vivemos uma grande crise na igreja, uma grande crise. E olhamos o exemplo aqui do Brasil, é muito triste. O Brasil, que já foi o país mais católico do mundo, chegamos a ter quase 100% da população brasileira católica. Hoje não chega nem a 50%. Muita gente saiu da igreja, muita gente abandonou a igreja. Menos da metade do povo é católico. E dessa metade, apenas 8% vai à igreja. Ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 8 católicas, apenas 8 praticam a religião. 92 ficam em casa, vão para o churrasco, vão para o futebol, vão para as festas, vão pescar, vão fazer de tudo, menos, e são católicos. Isso é sinal de uma grande crise que nós estamos passando. E nesses tempos, nós temos que nos firmar como católicos. Procurar conhecer a doutrina, procurar estudar o catecismo, procurar ler o catecismo, procurar frequentar as aulas de catecismo que nós temos nas nossas paróquias. É preciso rezar mais, ter mais devoção à Nossa Senhora, pegar o terço, o rosário e clamar, implorar a nossa Mãe do Céu, a nossa conversão e a conversão do nosso povo. É preciso uma união maior com aqueles que Deus colocou para nos encaminhar para o céu. Mas, sobretudo, é preciso termos uma participação clara e frutuosa em cada Santa Missa, recebendo Jesus sacramentado, vivendo assim a nossa fé e colocando no mundo essa fé em prática. Porque nós, padres, temos a missão de ensinar a vocês, de dar os sacramentos, mas vocês têm uma missão que nós não temos, que é submeter todas as atividades de vocês no dia a dia a Jesus. Essa é a missão do leigo. No trabalho, na escola, na rua, na feira, no mercado. Tem que ser cristão lá. Ser cristão aqui é fácil. Ser católico aqui é fácil. Agora tem que ser católico lá. Com sua palavra e sobretudo com o seu exemplo. Para santificar lá o lugar onde você vive, por onde você passa. Começando na sua família e depois em toda parte. Aí a igreja vai estar lá com a sua presença, salvando e salvando as almas. Por isso, nesse primeiro dia da novena, peçamos a Nossa Senhora, esteve ao pé da cruz, oferecendo seu filho, que ela, que é mãe da igreja, que ela interceda por nós, para que nós sejamos autênticos católicos,
fiéis católicos, amemos a nossa igreja e possamos nos santificar, porque a igreja a cada dia mais precisa de santos. São os santos que renovam a igreja. E o compromisso de santidade é para cada um de nós. Que Nossa Senhora nos proteja e nos encaminhe nesta senda, neste caminho de santidade, para que um dia possamos juntos estarmos lá na igreja do céu. Amém.